Muito bem, no vídeo de hoje quero focar na Noetics Robotics e por que seu novo humanoide marca um ponto de virada na onda de inovação robótica que estamos vivendo na China. Nos últimos meses, surgiram avanços potentes, tanto em software quanto hardware e modelos de IA capazes de raciocinar sobre física e robôs que executam movimentos complexos com notável estabilidade. Nesse cenário, o projeto da Noetics Robotics se destaca por uma ideia simples e ambiciosa: levar um humanoide real para a sala de aula e lares com preço acessível. Começo pelo robô Vumi. É este robô aqui e foi projetado para educação e uso doméstico, não para cargas industriais ou tarefas pesadas. Mede pouco mais de 90 centímetros e pesa cerca de 12 quilos. E apesar do seu tamanho, consegue andar, manter equilíbrio e até dançar com uma fluidez surpreendente para sua categoria. Os primeiros vídeos mostram uma estabilidade que normalmente associaríamos a máquinas muito mais caras. Como podemos ver, ele consegue dar backflips e seu preço é de cerca de $1.370, ficando abaixo dos 10.000 yuans, uma barreira simbólica que abre um novo segmento de mercado: humanoides pequenos, leves e acessíveis. A abordagem técnica e de produto explica esse custo. A Noetics Robotics utiliza materiais compostos leves, um sistema de controle de movimento desenvolvido internamente e uma arquitetura modular. Essa combinação reduz peso e complexidade, facilita a manutenção e personalização, permitindo fabricar a um custo que até agora não víamos em robôs bípedes capazes de andar e executar sequências dinâmicas. O objetivo declarado do modelo não é substituir equipamentos industriais, mas servir como plataforma de aprendizagem, interação e companhia em contextos educacionais e domésticos. Em autonomia, o Vumi utiliza uma bateria com capacidade superior a 3,5 amperes por hora e oferece entre 1 e 2 horas de uso por carga, suficiente para aulas, demonstrações ou atividades guiadas. A experiência do usuário também é pensada para iniciantes e suporta a programação visual de arrastar e soltar, para que crianças, estudantes e pessoas sem experiência possam criar comportamentos e rotinas sem usar código tradicional. Além disso, incorpora interação por voz para funcionar como assistente simples, responde a comandos e atua como um companheiro educativo. O calendário comercial acompanha essa estratégia, com reservas previstas entre as campanhas de compras do 11/11 e do 12/12. Na China, de 11 a 12 de dezembro, de 11 de novembro a 12 de dezembro, é a época de maior consumo do país e a janela ideal para gerar expectativa típica de um lançamento de eletrônicos, desta vez aplicada à robótica humanoide. A trajetória da equipe ajuda a entender como chegaram aqui tão rápido. A empresa foi fundada em setembro de 2023 por um grupo de universidades de ponta e em menos de 2 anos passou de protótipos acadêmicos a um produto comercial por menos de $1.500. Antes da Vumi já haviam comercializado o modelo N2 com mais de 2.500 unidades vendidas e conquistas de resistência, como completar uma meia maratona para humanoides. Essa histeria deu-lhes visibilidade e comprovou que existia uma demanda real para robôs bípedes voltados ao aprendizado e demonstração. Também há sinais externos de interesse. Uma mídia independente especializada em robótica divulgou um clipe onde se vê Vumi andando e dançando. A estrutura é clara, sem atingir a destreza ou controle de modelos maiores, o movimento é notavelmente suave para sua classe e preço, e esses testes públicos indicam uma intenção de expandir a adoção para além de feiras e laboratórios, levando o robô para salas de aula e lares. Quero destacar porque isso importa no contexto mais amplo. Enquanto se pesquisam sistemas de IA que dão aos robôs intuição física, com modelos capazes de prever, avaliar e corrigir-se em ciclos de tentativa e erro para alinhar seu comportamento às leis do mundo, a outra metade do progresso está em reduzir custos e simplificar a integração em cenários reais. O Vumi se encaixa nessa segunda frente, democratizando o acesso a um humanoide funcional e gerenciável para aprendizado prático de robótica, controle de movimento, percepção e planejamento básico. Se as escolas podem adquirir e operar um robô bípede pelo preço de um dispositivo eletrônico premium, o efeito educacional e experimental se multiplica. Em resumo, apresento o Vumi como um passo concreto para humanoides em salas de aula e lares, um robô que anda, se equilibra e dança com competência. Programa-se visualmente, responde por voz, oferece até 2 horas por carga e está numa faixa de preço inédita para algo que não é brinquedo, mas um humanoide funcional. Com a experiência prévia do N2 e a ambição de uma campanha de reservas alinhada ao maior período de consumo, a Noetics Robotics se posiciona para iniciar uma primeira onda de adoção massiva na educação e uso doméstico. Esse é o movimento central: trazer a robótica humanoide das vitrines para o cotidiano com um produto projetado desde o início para que mais pessoas possam aprender, experimentar e interagir com ela. Muito bem. Hoje sentimos que estamos entrando numa fase diferente e vemos sinais que apontam para uma mudança estrutural no emprego global. E o gatilho mais visível agora é o que está acontecendo na Amazon. A empresa confirmou reduções em escritórios, 14.000 vagas numa rodada recente e outras ondas anteriores que elevam o número acumulado para dezenas de milhares desde 2022. Para a Espanha, dentro desse ajuste, falamos de cerca de 100 funcionários em Madrid e Barcelona e, ao mesmo tempo, há um anúncio ainda mais radical: 30.000 cortes corporativos adicionais em uma semana, cerca de 10% do seu pessoal administrativo. E tudo isso coincide com um plano interno que projeta alcançar mais de 600.000 empregos automatizados até 2033 só nos Estados Unidos. Quando observamos a NARMA, a narrativa corporativa,
repetida várias vezes, vemos conceitos que conhecemos bem: ser mais ágil, realocar recursos, alinhar-se com apostas estratégicas mais relevantes. E a tradução prática é clara. As empresas estão transferindo tarefas do trabalhador humano para sistemas automatizados, e o rótulo que domina todas essas decisões é a inteligência artificial. Não estamos falando de um experimento isolado. A Amazon reconhece que a inteligência artificial está permitindo operar com menos pessoal e que o investimento em automação é o centro de suas prioridades. E em vários casos, usa-se uma linguagem que tenta suavizar o termo automação. Mas no fundo é exatamente isso. Já sabemos que essa transição não se limita a uma área específica. Recursos humanos, marketing, operações, pessoal de serviços, tudo está dentro do raio de impacto. E não apenas aí. Existem tarefas de escritório e funções cognitivas que já podem ser replicadas ou coordenadas por sistemas automáticos, e vemos também departamentos técnicos onde parte do trabalho rotineiro se torna substituível. Cargos administrativos e análise básica de dados são citados como exemplos que já podem ser executados por sistemas automatizados. O que está acontecendo na engenharia é fundamental. Os agentes que orquestram modelos de linguagem não são entidades místicas, são softwares construídos por equipes técnicas que podem receber instruções complexas, dividi-las em subtarefas, delegar cada etapa a um modelo com instruções precisas, coletar respostas, validá-las e gerar entregas finais. Isso antes exigia pessoas para análise, redação e design, e agora um agente pode dividir um objetivo em etapas, extrair dados, tabular padrões, elaborar rascunhos e montar o resultado final. E essa capacidade de orquestração é o que começa a esvaziar funções de escritório. Isso não ocorre apenas na Amazon. Vemos padrões ideológicos em outras grandes empresas. Em alguns casos, reconhece-se que pessoal foi reduzido porque novos agentes internos já assumem essas funções. Os mercados financeiros reagem premiando essa abordagem, enviando um sinal forte ao resto do setor. A automação se torna uma clara vantagem competitiva. Também surge uma nuance relevante. Algumas empresas usam a narrativa da revolução da IA para justificar reorganizações que respondem à expansão na pandemia, custos trabalhistas, tarifas ou ciclos econômicos. Mas mesmo com mais variáveis, a inteligência artificial é o eixo central que determina onde o capital é colocado. Estão liberando o orçamento para financiar implantações de automação, com a ideia de dedicar recursos a sistemas que prometem eficiência massiva e margens mais altas. Nesse sentido, comparam essa transição com a instalação de turbinas avançadas em uma fábrica gigante. Seções inteiras são desmontadas para dar espaço a máquinas mais produtivas. O impacto estimado é enorme, já que a Amazon tem mais de 1,5 milhão de funcionários no total e mais de 1 milhão só nos Estados Unidos. Os planos internos falam em automatizar até 75% das operações em certos centros e substituir mais da metade dos cargos naquele país. E não é um plano distante. As metas programadas: 160 mil empregos automatizados até 2027 e demissões já em andamento agora mesmo nas áreas de RH. Paralelamente, observamos demonstrações de hardware que representam essa aposta. Óculos inteligentes que guiam entregas com instruções em tempo real, braços robóticos capazes de reconhecer objetos e reorganizar pacotes da mesma estação com alta precisão. O relevante para nossa profissão é que se abrem duas categorias muito diferentes para o futuro. O perfil que repete instruções detalhadas com tarefas rotineiras será cada vez menos necessário, e a escrita de código repetitivo, documentação básica e análise preliminar de dados se tornam alvos diretos desses agentes que já coordenam grandes modelos. No entanto, intensifica-se a demanda por projetar esses sistemas: arquitetura, escalabilidade, segurança, design de prompts, fluxos de dados, mitigação de limitações, e a função-chave é deixar de ser executor para pensar em nível de sistema e definir a estrutura que orquestra modelos e automatismos. Para nós, a mensagem é direta. Estamos diante de uma era onde a automação não substitui mais apenas mãos, mas decisões, e hoje vemos o início prático dessa mudança. A inteligência artificial não é um conceito abstrato, é o critério que guia reorganizações massivas. O mapa do trabalho está sendo reorganizado agora e não em 10 anos. A questão é: queremos ser parte dos que ficam expostos a essa substituição ou do grupo que constrói os sistemas que deslocam tarefas? Muito bem, vamos passar para a próxima notícia sobre Grok. É que há meses vemos como muitos modelos novos demoram muito para sair e quando finalmente aparecem, mal mudam a situação. Mas com a Xai, o ritmo tem sido diferente. O Grok 1 surgiu no final de 2023, meio ano depois chegou o Grok 1.5, com uma janela de contexto enorme e raciocínio mais forte. 3 meses depois veio o Grok 2, com melhorias profundas em código, raciocínio e visão, além de um gerador de imagens integrado. Depois, o Grok 3 foi treinado com cerca de 10 vezes mais poder computacional que o Grok 2 em um cluster colossal que usou 200 mil GPUs. E em julho de 2025, chegou o Grok 5, que a Xai classificou como o modelo mais inteligente com uso nativo de ferramentas, interpretador de código integrado, busca web no próprio treinamento, 256 mil tokens em API e modo de voz capaz de analisar câmeras ao vivo. É uma sequência com saltos qualitativos a cada poucos meses. E bem, atualmente temos o Grok 4 disponível no site. Musk indicou que o Grok 5 chegará antes do final de 2025. Isso significa apenas cerca de 5 meses após o Grok 4. A expectativa é que seja um avanço significativo, não apenas incremental. Rumores indicam multimodalidade avançada, integrando texto, imagem, áudio e vídeo naturalmente, fechando lacunas visuais e incorporando geração de vídeo no próprio modelo. O fato da Xai contratar especialistas de hardware do Dojo sugere otimização de toda a estrutura, não só do software. Vazamentos também apontam
apontam foco em raciocínio multimodal, além de simples descrição de imagens ou geração de vídeos. Especula-se que o modelo possa interpretar diagramas, entendê-los visualmente, gerar código a partir do que vê e explicá-lo em linguagem natural. E por trás de tudo isso está a escala. O Grok 5 usaria a próxima geração do Colossus, descrita como infraestrutura capaz de atingir níveis de energia sem precedentes. Um estudo mencionou mais de 200.000 GPUs, H100 e arquitetura projetada para dados em tempo real. Segundo essa abordagem, mais computação traria cadeias de raciocínio muito mais complexas, coerência em diálogos extensos e propriedades novas que modelos menores jamais mostrariam. E aí entra a afirmação de Musk. Ele estimou em 10% a probabilidade do Grok 5 ser AGI ou algo impossível de distinguir de AGI. Também definiu AGI como uma inteligência artificial capaz de fazer qualquer coisa que um humano competente faria com um computador, sem chegar a somar toda a inteligência combinada da humanidade e suas máquinas. Disse que esta versão que iguala toda a humanidade chegaria em 3 ou 5 anos, e há quem considere improvável que o Grok 5 alcance a AGI em tão pouco tempo, pois atingir esse conceito exigiria uma forma de raciocínio radicalmente diferente. Mas também há vozes que lembram o que o Grok 4 conquistou em rankings como ArcAGI, onde superou sistemas líderes. A definição de AGI não é única. Um artigo recente definiu AGI como igualar ou superar a versatilidade cognitiva de um adulto formado, e criou critérios de avaliação com dimensões como conhecimentos gerais, matemática, raciocínio imediato, memória de trabalho, memória de longo prazo, recuperação de lembranças e processamento visual e auditivo. Nesse trabalho, o GPT-5 apareceu em cerca de 58% e o GPT-4 em cerca de 27%. Nesse contexto, a memória de longo prazo era vista como um dos grandes bloqueios. Também foi indicado que modelos como o Grok 4 tinham raciocínio visual pouco desenvolvido. Em paralelo, outra conversa sugeriu que talvez o AGI possa ser alcançado mesmo sem resolver o aprendizado contínuo avançado. Mas também se dizia que um algoritmo que cria problemas, aprende e gera novos objetivos seria a peça final. Nisso tudo, o Grok 4 mostrou que com instruções específicas e síntese de programas, seu desempenho em benchmarks como o Arc multiplica sem novo hardware. Isso gerou a ideia de que o Grok 5 não só aumentaria em tamanho, mas otimizaria raciocínio, reforço e eficiência. A XAI também lançou o Grok Fast com 2 milhões de tokens de contexto e custo muito inferior ao Grok 4, usando o reforço para decidir quando pensar profundamente e quando responder rápido. Somando ao Colossus 2 e a corrida por energia e GPUs, o Grok 5 surge como a aposta de uma abordagem diferente, mais eficiência, mais raciocínio e ciclos de melhoria muito mais curtos. A questão que resta é se isso bastará para que o Grok 5 seja indistinguível de uma inteligência geral ou se será apenas outro salto enorme em potência, mas ainda longe da definição completa de AGI. Hoje vamos falar apenas do GPT. Enquanto muitos usuários ainda exploram o GPT-5, Sam Altman já indicou que o GPT-6 será um avanço maior. Em vários encontros ele disse que o salto do GPT-5 para o GPT-6 será mais rápido que do GPT-4 para o GPT-5 e que as pessoas querem memória real, que a IA lembre quem somos e como trabalhamos. Segundo ele, esse seria o ponto central. Essa memória não se refere a mais RAM, mas ao sistema poder guardar informações sobre nossos hábitos, estilo, tom e preferências de forma persistente, sem começar do zero cada vez que abrimos uma conversa. A ideia é que o assistente não seja apenas mais potente, mas mais contínuo com o que aprendeu sobre nós. A promessa é personalização contínua, produtiva e real, com uma IA que revoluciona ao nosso lado, trazendo benefícios claros. No trabalho, poderia lembrar como respondemos aos clientes, quais produtos gerenciamos ou que estilo usamos nos e-mails. Na vida pessoal, poderia lembrar rotinas, hábitos ou metas, e na educação poderia lembrar nosso nível e erros, ou seja, um assistente que não se reinicia. Mas essa mesma memória também permite perguntas específicas. Quem gerencia esses dados? O que é mantido e o que é excluído? E o que acontece se essa memória alimentar câmaras de eco que simplesmente confirmam o que já pensamos? Além da memória, associa-se ao GPT-6 a possibilidade de funções para adultos por trás da verificação de idade. A própria empresa falou em habilitar um modo adulto para usuários verificados com salvaguardas, e há vozes que conectam esse recurso ao controle de idade planejado para dezembro, levando muitos a especular sobre o lançamento nesse mês. Também se menciona que o GPT-6 ofereceria mais opções para personalizar o caráter do assistente, podendo tornar o tom mais próximo ou mais formal. A outra linha que se repete em várias fontes é a autonomia. Em registros oficiais, o nome GPT-6 é mencionado no desenvolvimento e testes de agentes de inteligência artificial. Hoje já existem modelos que mantêm tarefas autônomas por mais de 30 horas, e o GPT-6 poderia avançar essa capacidade. Falaríamos então de agentes capazes de gerenciar projetos completos sem intervenção humana constante. Outro aspecto vinculado ao GPT-6 é a possibilidade de ter um raciocínio similar ou superior ao modelo que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de Matemática. Isso abriria portas para qualquer pessoa acessar um modelo de capacidade competitiva e obter esse tipo de resultado. E isso ocorre em parte porque algumas pessoas afirmam que o GPT-6 poderia ser o primeiro passo real em direção à AGI,
ou mesmo seu surgimento formal. Quanto ao lançamento, há declarações públicas na mídia afirmando que o GPT-6 poderia chegar antes do final de 2025. Inclusive foi mencionada a possibilidade de chegar antes do fim deste ano. O argumento é que o lançamento do GPT-5 foi problemático, o seletor de modelos foi muito criticado e novas infraestruturas permitem treinar esses sistemas muito mais rápido. Também ouvimos que o GPT-6 seria mais poderoso, mas mais instável, e que a OpenAI está desenvolvendo novas técnicas de segurança em paralelo, sem saber ainda se será possível controlá-lo completamente. Em eventos recentes também se falou sobre automatizar pesquisa e foi mencionado que querem ter um investigador automático completo por volta de março de 2028, algo que poderia ir muito além da AGI, pois automatizar pesquisa significaria um sistema mais capaz que um humano médio. E apresentaram números sobre a infraestrutura que comprometeram com planos para construir capacidade computacional em escala enorme, pensando em vários anos. Além disso, existe menção à geração musical no registro da marca GPT. Lembrando que já houve experimentos anteriores com geração musical em 2023 e que isso poderia chegar como uma função adicional, embora não pareça ser prioridade frente à memória e autonomia. Por tudo isso, estamos diante de um possível salto histórico, memória persistente que não se reinicia, personalização profunda, agentes mais autônomos, potencial científico real e um possível lançamento muito antes do esperado. Não há confirmação oficial definitiva, mas existem várias fontes e declarações recentes que acenderam especulações. Alguns acreditam que pode ser uma AGI funcional, enquanto outros pensam que será apenas mais um passo. Mas todos concordam que o ritmo é extremamente rápido e tudo indica que o GPT-6 já está em desenvolvimento e chegando mais rápido do que imaginamos. E aí, me conta qual é a sua opinião, deixa nos comentários. Me diga o que você pensa sobre o GPT. Você usa o ChatGPT? Tem interesse em aprender sobre inteligência artificial? Comente se quer que eu cubra alguma notícia e seguimos. Vamos começar pelo problema que muitos enfrentamos, especialmente em carreiras STEM. Abrimos nossas anotações digitais para revisar matemática e em vez de fórmulas claras, aparece um emaranhado de barras invertidas e chave. Antes perdíamos tempo decifrando o nosso próprio material em vez de nos concentrarmos nos conceitos. Com a última melhoria do notebook LM, isso muda radicalmente. Graças à renderização do LaTeX, o sistema converte automaticamente esse código em equações bem apresentadas, como se fossem de um livro em qualquer parte do fluxo de estudo. Não é preciso ativar nada extra nem instalar extensões, simplesmente vemos as fórmulas corretamente, tanto ao conversar com o assistente quanto ao gerar cartões de estudo ou questionário. Por que isso importa para nossas sessões de estudo? Bem, porque ao eliminar o atrito de interpretar símbolos e índices escondidos no texto, ganhamos velocidade e precisão. Lemos e compreendemos mais rápido, reduzimos erros bobos por confundir variáveis ou perder detalhes e reforçamos o reconhecimento visual das expressões. Colocá-lo em prática é simples. Primeiro carregamos nossos materiais, anotações, PDFs e transcrições e segundo, pedimos ao assistente recursos de estudo, como cartões ou um quiz. E terceiro, estudamos com as fórmulas já bem formatadas. Algumas dicas úteis. Se já tínhamos notas salvas, recarregá-las aplica um novo formato. Podemos desinstalar complementos que tentam fazer o mesmo parcialmente e, ao criar cartões, é melhor deixar fórmulas extensas em linhas separadas para ficarem perfeitas. Agora, além das fórmulas, o Notebook LM também evoluiu na forma como converte nossas fontes em conteúdos prontos para revisão. O Audio Overview, um resumo em formato de conversa que melhorou bastante a naturalidade e já permite interação. Podemos fazer perguntas aos locutores com base em nossas fontes, o que parece uma novidade potente. Isso também já existia. Mas surgiu o Video Overview, que com um clique nos dá um vídeo explicativo com narração, slides e alinhamento dos nossos detalhes. Aqui, como podem ver, temos todo tipo de recursos como guias, roteiros, quizzes, planejadores, áudios e até diagramas para estudarmos de forma muito mais confortável, tudo com apenas algumas notas. Além dos textos que já conhecíamos como resumos ou rascunhos, agora temos tabelas de dados como artefatos estruturados, pensando em vários relatórios do setor. O sistema consegue extrair métricas e organizá-las em linhas e colunas, crescimento de receita, tamanho de mercado, satisfação de clientes, permitindo ordenar e filtrar para comparar de relance. A isso se soma um modo de investigação profunda que, em vez de se limitar a respostas rápidas sobre o que carregamos, pode percorrer nossas fontes com mais autonomia e ampliar com informações públicas verificadas para entregar documentos em camadas, resumos, tabelas e referências. Na mesma linha de produção de materiais, surge a geração de apresentações como recurso. Outra melhoria essencial é a orientação por objetivos, onde podemos abrir a configuração do caderno e definir brevemente o estilo de resposta desejado. A gestão do trabalho diário também melhora. Podemos atualizar o chat, revisar o histórico de conversas e salvar respostas diretamente nas notas do caderno. Olhando o conjunto, a direção é clara. Evoluímos de uma ferramenta que resumia documentos para um sistema que nos ajuda a pensar com nossos materiais. No entanto, é aconselhável manter duas práticas. Primeiro, organizar bem nossas fontes, pastas limpas, nomes claros, agrupamento temático, porque os resultados melhoram quando o ponto de partida é ordenado. E segundo, tratar essas funções como copiloto. É aproveitar a automação para liberar tempo.
mas revisar a precisão e ajustar o foco quando necessário. Encerramos voltando ao início, e é que a simples experiência de ver uma equação bem escrita, sem ruído, muda a qualidade do estudo. E se adicionarmos resumos mais naturais, vídeos explicativos em um clique, tabelas automáticas e pesquisa mais profunda no mesmo ambiente, o efeito composto é evidente. À medida que essas ferramentas reduzem atrito e automatizam o repetitivo, podemos dedicar mais energia para entender, relacionar ideias e explicar melhor o que aprendemos. A pergunta que nos está que essa evolução nos deixa é direta. Se estudar dói menos e rende mais com essas novas peças, como nossa forma de aprender será transformada daqui para frente? Então, deixem suas opiniões na descrição e nos vemos em futuras notícias. Hoje queremos focar apenas no Gemini 3. Durante estes dias surgiram dados muito específicos que nos permitem ver claramente como o Google está operando internamente e qual parece ser a rota de lançamento público. Primeiro, o Google já está testando silenciosamente. Dentro do AI Studio há testes internos e já foram detectadas referências diretas a algo chamado Gemini Beta 3.0 Pro. Isso significa que está sendo avaliado e os testes já estão em andamento. Ainda não podemos selecioná-lo manualmente na lista de modelos, mas vários desenvolvedores o viram aparecer discretamente no back-end em sessões de apps iniciais. Isso coincide com a estratégia de longo prazo alinhada com o evento Gemini at Work, que seria o momento de mostrar publicamente suas capacidades. As primeiras pessoas que puderam interagir com ele descreveram algo muito claro. Tem ótimo desempenho em tarefas complexas de programação, especialmente no desenvolvimento front-end. Em um desses testes, ele gerou um SVG completo de um controle de PlayStation 4, bem desenhado e praticamente sem erros. Isso não é apenas raciocínio textual, é precisão visual real. E ao comparar com o Claude 4.5 Sonnet, a saída gráfica do Gemini 3 foi mais precisa e mais rápida. A velocidade, controle e desempenho em código é alta e a compreensão multimodal texto e imagem está claramente mais refinada. Além disso, as interfaces internas do AI Studio começaram a mostrar mudanças. Há uma nova seção chamada My Stuff, que funciona como um espaço onde são salvas imagens geradas, trechos ou pedaços de código que solicitamos. Outro ponto importante, o Gemini 3 não chega como um único modelo. Existem duas variantes principais no código: Gemini 3 Pro, voltado para raciocínio profundo, tarefas longas e pensamento mais elaborado, e Gemini 3 Flash, pensado para velocidade e uso imediato. Nos registros internos foram vistos dois termos relevantes: o Deep Think e o Agent Mode. O primeiro, Deep Think, aponta para uma arquitetura que permite mais etapas internas para resolver problemas de múltiplas fases sem perder o fio condutor. O segundo, o Agent Mode, introduz controle do navegador, realizando ações reais dentro dele, como buscar informações ou executar tarefas diretas. Esse movimento segue a mesma direção das ações autônomas do ChatGPT ou Copilot, mas dentro do ecossistema Google. A implantação não será de uma vez para todos e a estratégia é escalonada. Primeiro, acesso empresarial na Vertex AI ainda este mês e depois acesso para desenvolvedores via níveis de nuvem entre novembro e dezembro. E a disponibilidade para consumo geral seria no início de 2026. Os primeiros pontos de entrada seriam Android 17 e a busca do Google, junto com interações no Chrome e nos apps do Workspace. O objetivo parece ser testar cargas reais antes de abri-lo para milhões de pessoas de uma vez, se tudo evoluir conforme planejado. O Gemini 3 poderia levar o Google a superar os 500 milhões de usuários ativos antes do fim do ano. Isso mantém o Google na corrida direta contra a próxima versão de modelos da OpenAI, GPT-5, e contra a linha de Musk Grok 4, Grok 5, GPT-6, já sabemos. Mas a competição já não é só quem raciocina melhor, mas qual ecossistema completo se consegue construir ao redor do modelo. O Google está colocando o Gemini dentro do navegador, do celular, dos apps de produtividade, enquanto a OpenAI aposta em apps próprios. Um SDK e seu kit de agente são estratégias diferentes com o mesmo destino: transformar o modelo em um sistema que atua no mundo, não apenas responde. Isso é o que sabemos hoje sobre o Gemini 3. Já estão sendo medidos internamente, já há evidências de suas capacidades visuais e velocidade em código, já foram detectados os nomes dos modos Pro e Flash e já apareceram sinais de raciocínio em múltiplas etapas. Também há indícios de funções de agente com controle de navegador e já está descrito como será liberado gradualmente. Agora só falta ver o momento exato em que o interruptor será ligado publicamente. Então me digam o que acham desta notícia e nos vemos nas próximas. Nestes dias, estamos observando um acordo que soma 38 bilhões de dólares e que está previsto para durar pelo menos 7 anos. Trata-se de uma aliança entre OpenAI e Amazon, onde se especifica que a Amazon fornecerá servidores de altíssima capacidade, chips, CPUs e GPUs NVIDIA de última geração dentro da sua infraestrutura Amazon Web Service. Por sua vez, a OpenAI contribuirá com seus sistemas de inteligência artificial e seu conhecimento para operar infraestruturas em nuvem. Segundo o que foi exposto, essa combinação tem potencial para modificar profundamente a computação em nuvem em escala global e acelerar o desenvolvimento da inteligência artificial. Destacou-se que esta é a primeira vez que a OpenAI assina um contrato de nuvem com a AWS, fato comunicado logo após a OpenAI se livrar de restrições que antes a vinculavam a um único provedor neste tipo de acordo. O valor foi descrito como próximo ao montante da rodada de financiamento de 40 bilhões de dólares liderada pelo SoftBank. Isso foi interpretado como um indicador de quanta capacidade computacional adicional está sendo buscada atualmente. Também foi informado que a OpenAI terá acesso imediato a centenas de milhares de GPUs NVIDIA dentro da rede da Amazon. Explicou-se que a operação já começou a funcionar e que deve estar completamente ativa até o final do próximo ano. A primeira fase usará a capacidade já instalada e depois será
criada infraestrutura dedicada especificamente para a OpenAI, similar ao que a Amazon já faz com a Anthropic. A AWS comunicou que já identificou terrenos onde serão construídas instalações destinadas a esses modelos futuros. Com esse dado, contextualizou-se a projeção recorde de receita da Amazon Web Services no trimestre, que aponta para 210 bilhões de dólares. A agência da Amazon havia adiantado dias antes que acordos de volume duplo seriam anunciados em outubro, e esse pacto foi apresentado como um deles. Foi mencionado que a OpenAI já começou a aparecer em outras nuvens como Oracle e Google, mas foi destacado que isso é diferente. Até a semana passada, a Microsoft tinha um direito de prioridade comercial. Esse direito terminou na recente reestruturação e abriu caminho para a OpenAI assinar diretamente com a Amazon sem pedir autorização prévia. Nessa análise, comentou-se que a OpenAI traça uma estratégia multi-cloud para reduzir riscos, mas também porque precisa de mais capacidade computacional. Nessa mesma reestruturação, foi lembrado que a OpenAI firmou compromissos com Azure por 250 bilhões de dólares e também foi mencionado que, por cálculos indiretos, a OpenAI perdeu 12 bilhões de dólares e Sam Altman disse que essa dinâmica pressiona a OpenAI a se tornar empresa pública, para evitar dúvidas sobre sua capacidade de cumprir contratos de computação que já superam 1,4 trilhões de dólares. Foi destacado que a infraestrutura da AWS será um suporte para os objetivos da OpenAI com capacidade disponível imediatamente. Mostra a vantagem da Amazon para gerenciar cargas massivas de trabalho de inteligência artificial, e que o acordo significa que a Microsoft deixará de ser o único provedor de nuvem para a OpenAI. Por fim, comentou-se que essa mudança gera dúvidas em Wall Street porque a OpenAI ainda registra prejuízos e não está claro como todos esses compromissos serão financiados. No conjunto, descreve-se um cenário onde a demanda por computação segue crescendo, a OpenAI diversifica fornecedores, a Amazon reforça sua posição com investidores e inicia a construção de infraestruturas específicas para a próxima geração de modelos. Essa combinação de fatos se apresenta como um movimento capaz de transformar a competição na nuvem e na escala de processamento dentro da inteligência artificial global.